Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, aqui na Expo Eduque, mais uma vez com uma convidada especialíssima que vai falar de um tema que eu sou suspeito, a gente vai trocar muita ideia aqui, que é o tema de liderança. Então é um tema que para mim é apaixonante. Então hoje nós teremos Catarina Alcântara, ela vai se apresentar, como você já bem sabe, mas já deixo o recado para vocês. Continue curtindo e compartilhando nossos vídeos, porque é importante para a gente. Catarina, seja bem-vinda ao nosso Rumcast. É um momento que a gente entende especial, porque temos nesse momento conexão com pessoas diferenciadas, que é o seu caso, eu sei que é, que você está na Expo Eduque desde o primeiro momento. Então, eu queria que você, para começar esse processo com o nosso podcast, se apresentasse. Quem é Catarina Alcântara? O que é que a nossa audiência precisa saber dessa pessoa? Então, obrigada pelo convite, né? Feliz de estar aqui na Expo Eduque e saber que a Expo Eduque montou aqui uma estrutura para a gente criar memórias também, Aham. né? Dentro dessa edição que está tão incrível. Como você me apresentou, eu me chamo Catarina Alcântara, eu sou potiguar, nordestina com muito orgulho. Eu digo isso porque quando eu estou fora do Nordeste, eu arrasto ainda mais o meu sotaque, Aham, aí é para que verdade. não reste a menor dúvida. Eu sou empresária, né? Sócia fundadora da Oratória, mas também treinadora de líderes. Eu treino líderes aí há mais de 10 anos e a minha jornada com liderança começou um pouco antes disso. E já que a gente está nesse produto, eu gosto de me apresentar também como uma eterna aprendiz. Então, Ótimo. a educação, ela de fato mudou minha vida, parece uma frase clichê, mas não é. E ela segue mudando, porque em tempos de requalificação, a gente tem que estar continuamente desaprendendo para aprender. Então, ao mesmo tempo em que estou nos palcos como palestrante, né, aqui no Rio Grande do Norte, Nordeste e no Brasil inteiro, eu também sou uma aluna aí que gosto de aprender e de compartilhar conteúdos. Eterno aprendiz, né? Eterna aprendiz, Mas eu eu queria acho que saber isso um me pouco mais de define. Catarina Alcântara, além desse potiguar nordestino, o que dentro da perspectiva pessoal. A gente constrói isso, eu sei que não é sempre que se coloca, mas é importante para a nossa audiência porque a história inspira. Isso. Então eu quero saber como Catarina Alcântara, potiguar, chega a essa condição de palestrante, treinadora de líderes, qual é a formação dela, o que é que ela tem do DNA dela, às vezes vem dos pais, enfim, como é que a gente descobre isso? Então, a jornada é um pouco longa, mas eu vou tentar aqui de forma de resumir, né, para conectar, inclusive, com o que nós vamos falar. Eu sou administradora por formação, eu me graduei em administração há mais de 20 anos. Hoje, Ah, inclusive, eu sou conselheira do nosso conselho, do CRA. E eu escolhi administração porque meu pai tem uma empresa e eu queria ser a sucessora dele. que fantástico. Acabou que não deu certo. Quando eu passei no curso, já ali aos 18 anos, eu passei no primeiro vestibular. A empresa do meu pai foi à falência no ano seguinte. Mas a administração já tinha me conquistado, então eu concluí o curso de administração, foi uma fase bem desafiadora, e esses desafios que eu enfrentei nessa fase foram, né, super importantes para forjar o meu caráter, as decisões que eu ia tomar desde então. Então eu terminei a administração já numa condição financeira digamos assim, desfavorável, por causa desse processo realmente de falência do meu pai, e ali, no ano seguinte ele faleceu, então foi uma Nossa. sucessão de fatores bem desafiadores, e aí eu, como necessidade me tornei arrimo de família. Isso me fez uma workaholic, né? Desde então eu trabalho desde os 18 anos e nunca parei. Sempre Nossa. acumulei muitas atividades, já fui professora universitária por algum tempo, por mais de 10 anos. Algum Algum, bom é, tempo. por algum tempo. Comecei tudo muito jovem, né? A verdade é essa. Eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a ministrar aulas muito jovem. Trabalhei por muito tempo como líder dentro da instituição de ensino superior, inclusive, então minha relação com a educação ela sempre foi muito forte. Eu digo que meu pai não deixou herança, mas ele me deixou um legado muito interessante, muito importante, Mais o importante. mais importante de todos, que foram uma base muito sólida, que foi a autorresponsabilidade. Então, eu não tenho histórico de ter visto nunca meu pai se queixar, reclamar ou terceirizar a responsabilidade. Olha que nós passamos por Fantástico. coisas bem desafiadoras. E estava muito associado à relevância do trabalho. Então, também nunca vi meu pai não trabalhar, né? Pelo visto, só fazendo parênteses, era um líder, um seu líder, né? Com O certeza, primeiro, era um né? líder, a A inspiração, mas como ele inspiração. está ausente há mais de 20 anos, Já foi, então buscou as suas novas referências. isso. Mas esse legado foi muito forte. E um outro fundamental, porque ele sempre valorizou muito a educação. Então ele não teve a oportunidade de acessar a educação por Sim. ser um filho de uma família muito grande, por ser o mais velho, uma história que a gente
vê muito acontecer por aqui, né? Aqui, é verdade. Então, mas ele valorizava absurdamente a educação, então ele investiu muito na minha educação e dos meus irmãos, e eu sou fruto desse investimento. Isso é bacana. Não só desse investimento, mas do quanto que a educação passou a fazer sentido para mim, de tal sorte que um dos meus principais valores é o aprendizado. Então, eu segui isso mesmo depois da questão regular, né? Enfrentei meu primeiro desafio de liderança muito cedo, ali por volta dos 21 anos, quando um líder, muito cedo, um líder visionário, olhou para mim, viu que eu tinha potencial, porque até isso acontecer é só potencial, né? E me deu um desafio bem gigante, que foi ser líder de uma instituição que estava crescendo muito, ao lado de grandes líderes. E aí, nesse desafio, que a princípio não quis aceitar, mas uma vez que eu aceitei, eu descobri muito cedo ali, eu estava recém-formada em administração, que tudo que eu tinha aprendido em administração não ia funcionar para liderança. Que eu ia ter que aprender a entender de pessoas. Então, eu comecei a fazer um mergulho muito profundo de comportamento humano. Primeiro, para mim, porque a liderança na juventude, ela tem um peso ainda maior, principalmente quando você entende o tamanho da responsabilidade, que é a rejeição das pessoas. É muito difícil. Então, eu me deparei com essa rejeição muito cedo, compreendo totalmente hoje, né? E já sabendo o que se passa nesses vieses, né, do inconsciente. Uhum. E aí eu comecei a estudar sobre pessoas. Então, eu comecei a estudar sobre comunicação. Olha que coisa interessante. Eu já sou sócia da Oratória, a gente tem um projeto incrível. Mas na infância, na adolescência e no início da minha fase adulta, eu sempre tive muita dificuldade em me comunicar. Comunicação. Muito forte mesmo. Ao ponto que eu não era nerd, mas eu sentava na primeira cadeira da escola, não por outra coisa, porque eu não queria interagir com os colegas. Nossa. E isso me levou por muito tempo. Quando eu entro no mercado de trabalho, especialmente pela minha necessidade, eu digo que também a ambição foi muito importante, eu rapidamente descobri, se eu continuar assim, eu vou ter poucas possibilidades e oportunidades. Então, comunicação foi algo que eu comecei a trabalhar, estudar, e eu comecei a estudar muito fortemente inteligência emocional, que hoje é um tema muito em alta, mas eu digo que quando não se falava nisso, eu já estava estudando Daniel Goleman há mais de 20 anos. Pronto, já começamos a falar exatamente o que eu acho que E aí vem essa construção que me trouxe aqui, né? Eu sempre faço esse convite, principalmente quando eu participo de podcast, para que as pessoas revisitem a sua história. Porque essa pergunta que você faz inicialmente no podcast parece algo relativamente simples, mas nos dá uma oportunidade da gente revisitar a nossa história e entender que pontos nos trouxeram até aqui, né? Verdade. Quais decisões eu fui tomando ao longo da minha jornada que fizeram eu estar aqui. A ideia da pergunta, além da construção de um rapport, né, é exatamente mostrar para a audiência o processo. Porque quando a gente, mesmo não sendo, né, um podcast gigante, mas quando a gente senta no podcast, quando a gente é convidado, como foi o seu caso, para falar sobre um tema, a gente entende, poxa, essa oportunidade veio porque ela estava passando no corredor, né? Tem uma história por trás. Sempre então as pessoas precisam, principalmente os jovens, né? Que a gente, na condição de mais experiente, a gente fala mais para os jovens, né? Existe uma jornada em que você vai fincar raízes para poder aparecer, por exemplo, uma árvore, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é inclusive escasso, né? Porque infelizmente tem muita coisa fake, né? Na internet, de uma forma geral. Verdade. Mas eu fico muito feliz porque a sua trajetória parece com a minha, engraçado. Eu vou para a área do direito, e aí eu entendo rapidamente que eu precisava aprender a me conectar com pessoas, eu precisava aprender a entender. Eu me coloco, eu sou colocado na posição de líder, né, que a gente. Eu não acho que tenho ou que tive uma liderança nata. A gente sabe que existe, né? Algumas lideranças que têm essa habilidade. As características comportamentais e de personalidade que favorecem, né? Eu não acho que tem uma inteligência social muito forte, mas eu comecei a entender que essas habilidades eram necessárias para liderar. E aí comecei a ler vorazmente essa questão da liderança, né? Então, da inteligência emocional, como você falou. Lembro que o primeiro livro do Daniel Goleman eu comprei viajando para Teresina, no aeroporto, em 2010. Então, faz 15 anos. Ou seja, um tema que não tinha... Só tinha ele, né? Depois fui estudar as múltiplas inteligências, eu acho que é por aí. Isso. E liderança sempre foi um tema apaixonante. Mas antes de falar de liderança, eu queria saber se você se coloca nessa condição de líder. Se você se entende como líder. Sim. Antes de falar de liderança. E por que você se entende como líder? Primeiro porque eu acho que a liderança ela tem uma relação muito forte com uma habilidade humana que todos nós precisamos desenvolver, que é autodomínio. Então, quando eu comecei a estudar inteligência emocional, por exemplo, o primeiro lado da inteligência emocional
é autodomínio ou autoconsciência ou autoconhecimento, como a gente queira chamar. Então eu descobri muito cedo que quanto mais eu me conhecesse, eu teria a oportunidade de potencializar as forças e, inclusive, de usá-las para que as minhas fraquezas não me sabotassem. Então, eu sei que para alguns parece um papo meio que, essa é uma conversa, né, muito subjetiva, mas é isso. É verdade. Então, verdade. e aí esse autodomínio, ele faz com que você possa trabalhar a autoconfiança, por exemplo, que é algo fundamental na liderança, né? Se o líder não confia em si, como é que outras pessoas vão confiar nele? E aí sim, existe um mito com relação às características inatas. Como eu sou um estudioso do comportamento humano, eu sei que, por exemplo, minhas características de personalidade e de perfis comportamentais me favorecem para a liderança. Sim. O que não significa dizer que pessoas que não têm estes traços de personalidade não possam ser excelentes líderes, certo? Então, mas aí eu tive, digamos assim, essa vantagem. E a necessidade me colocou numa posição em que eu precisei assumir a liderança. Antes de assumir a liderança como um cargo institucionalizado, eu assumi a liderança de mim mesma e muito rapidamente a liderança da minha família. Então, imagine que são vários papéis nos quais você consegue se ver, se perceber como líder, e mais do que isso. Quando eu trato liderança, independente de qual seja, eu digo, líder, uma vez que você aceita liderar, comande. Entendeu? Então, a gente precisa realmente sentar nas cadeiras de comando. Então, isso para mim, desde muito cedo, foi claro, né? Foi claro. Não a perspectiva da liderança como poder pelo poder, mas a liderança como uma responsabilidade que eu fui assumindo, porque a liderança não é outra coisa senão você assumir responsabilidades, né? É muito bacana porque o seu discurso é exatamente combina com vários elementos. Um elemento que você percebe é assim, se você for levar em consideração, né, a vida, o Deus, ele não escolhe os preparados, mas... Preparados escolhidos. Exatamente. Então, Exato. muitas vezes você foi escolhida pelas circunstâncias da sua vida, na perda do seu pai, a falência do seu pai, só a falência seria suficiente, aí foi lá e disse, não, mais um pouquinho, porque a perda, isso gera muita responsabilidade, e aí você disse, pô, assumo e vou me preparar. Perfeito. Porque é muito sobre essa questão de, uma vez que eu assumir, eu preciso me preparar. E aí você entra numa coisa muito importante, que é, a gente tem várias histórias de várias pessoas. Eu acho que qualquer um que vai contar a sua história vai ter algum marco ali, que a gente chama, Flávio Augusto tem até um livro bem bacana, que são os pontos de inflexão. Eu acho que é a inflexão, ele vai trazer esses momentos. Mas tem muitas... A questão não é o que eu vivencio, é como eu lido com o que eu vivencio. É verdade. Então, o fato de eu ter passado por essas questões extremamente desafiadoras foram importantes, mas eu entendo que também a forma como eu lidei com isso é que foram determinantes para o jogo, né? Para onde eu ia me encaminhar. No final das contas, a gente naturalmente tem a intuição de fazê-lo, mas aí na condição de educadores, né? Você na escola de oratória, da comunicação e da treinamento de líderes, eu na universidade, por exemplo, nasceu muito, é a ideia de mostrar que isso é possível. Então a pessoa entender que o processo de construção da liderança, que é algo muitas vezes até tem de certa forma, um sagrado, né, do líder, da responsabilidade, você conduzir pessoas para um determinado comportamento, é algo treinável, é algo educável, né? Isso faz a diferença. Totalmente. Como é que você enxerga essa educação para a liderança? Eu queria já falar, então, dentro dessa perspectiva, a educação para a liderança. E aí, João Paulo, olha só como é interessante. Hoje mesmo, o tema que eu ministrei aqui na palestra da Expo Eduque foi a liderar para o agora. Certo. E os desafios que os líderes enfrentam hoje para engajar as pessoas. E por que liderar por agora? Porque os líderes, mais do que nunca, têm que ser bons entendedores e leitores de contexto. Verdade. E aí, qual foi a provocação que eu fiz? Provavelmente, quem estava nessa sala, assim como quem vai estar nos bancos, né, da advocacia, se prepararam absurdamente para serem bons profissionais. Aí, o que é que faz as pessoas acharem que para ser líder vai ser tentativa e erro? O que é que faz elas acharem que vai ser por experiência? Não, a liderança é uma ciência. É verdade. Existem técnicas, existem estudos, existem habilidades, existem métodos, só que boa parte das pessoas negligencia isso, e por isso que erra. Então, a minha provocação foi justamente sobre essa. Gente, para eu ser uma boa líder, eu precisei me dedicar muito, e isso não acabou. Então, é estudar sobre liderança. Claro que ninguém vai aprender liderança lendo um livro, mas é um livro. Quando a gente vai estudar o conceito de competência, que ainda não mudou, a gente tem um tripé: conhecimento, habilidade e atitude. E o conhecimento não vem do acaso. O conhecimento vem de estudo. Se eu dediquei horas para decodificar uma lei e ver a aplicação dela, eu vou demorar algum tempo para entender um pouco como funciona isso. E ainda mais porque a liderança ela tem muitos desafios, porque eu estou falando de humanos, inclusive o líder é um.
com todas as suas fragilidades. Então, assim, eu entendo e eu atendo muitos líderes de vários segmentos, público, privado, empresas Só quando a gente multinacionais, mergulha na microempresas. psicologia já é um Já é um universo. E às né? vezes eu escuto eles dizendo, vou ter que ser psicólogo, não porque você talvez não vá para o banco da universidade para estudar psicologia, mas conhecer de comportamento humano, com certeza. Minimamente, é verdade. Entende? Senão você não vai ser um líder. E aí, por que as pessoas hoje, elas sofrem? Porque eu também acolho os líderes, porque quem cuida de quem cuida? É verdade, você é Acolho. outro produto, né? Eu acolho. É. Mas eu também chamo essa questão para desromantização da liderança. Sim, importante. Não é romântico liderar, não é fácil, não vai ficar fácil. Ao contrário, se você for fazer uma leitura do cenário atual, de comportamento, de viés, de múltiplas gerações interagindo no ambiente organizacional, as demandas de adoecimento mental, tudo isso torna o terreno extremamente desafiador. A gente vive na linha tênue, como líder, do burnout. Total. Então, a gente, como líder, precisa ser cuidado exatamente para evitar o burnout. Exatamente. Então, para não ser um fator de adoecimento do meu time. E também para não adoecer. A ciência traz esse forte impacto. A gente tem a NR1 que está aí, né, já bateu a nossa porta, e a gente tem líderes extremamente despreparados por não se responsabilizarem, ao passo que eles têm também que se preparar, porque também são humanos. Sim, e verdade. também vão precisar de apoio. Então, imagine quão complexo é liderar para o agora. Verdade. Nessa sociedade que a gente vive. Gostei, o tema é fantástico. Catarina, a ideia também do podcast é que eu já tenho uma suspeita do que você vai colocar, mas eu vou pedir para você colocar. É que você nos ajude, dentro desse processo, a deixar uma espécie de legado, né, nessa nossa conversa, de uma forma que a educação, já que a gente está na Expo Educ, ela melhore, né? Então, educação para líderes, a gente vai imaginar, de certa forma, que o professor pode ser um líder, o gestor é um líder. Na verdade, somos todos líderes, né? Mas então, alguns vão estar naquela posição. Então, o que é que você coloca para essa nossa audiência que pode gerar uma mudança na sua concepção da educação que a gente vive no país? Olha só, para você ter ideia, existem estudos que mostram que escolas que têm bons líderes vão impactar a aprendizagem do aluno em 60%. Nossa. Olha aqui, a escola tem bons líderes, vai impactar na aprendizagem do aluno. Por quê? Porque é um ecossistema. Então, as empresas são ecossistemas. Mas a escola, até pelas condições que ela tem, a liderança ela vai fazer uma diferença muito forte. E como os educadores não foram preparados para liderar, então eles vão mesmo nessa de tentativa e erro, experiência, sempre deu certo, vai funcionar assim, a gente trabalha por espelhamento, eu vou replicar o comportamento do líder que eu tive. Então, e aí você vai ali, alguns por sorte ou azar, só o tempo dirá, é verdade, vão conseguir algum êxito, mas o meu chamado é, uma vez que você sentou na cadeira de comandante, comande. Só que você não deve comandar de forma aleatória. Você deve se preparar para liderar como você se preparou para tudo mais. As habilidades técnicas hoje, né? Isso, as habilidades técnicas, as habilidades humanas, principalmente. Né? A gente não está mais falando nem de soft skill, a gente está falando de skill flux. Está tão volátil o desenvolvimento das habilidades que elas são uma mudança constante. Então, assim, o meu convite mesmo, eu faço isso em termos de provocação, o que é que faz um educador pensar que estando tudo mudando, ele não precisa mudar? Ele não precisa mudar. Né? E eu faço até uma convocação de um conceito que a psicologia da aprendizagem traz, que é desaprenda para aprender. Para aprender. Esvazie para voltar a encher. E esse processo é cíclico, né? Não se acaba nunca. Como eu sou fã da liderança, eu colocaria exatamente dentro da nossa perspectiva de cardápio de educação que deve existir, desde da educação da espiritualidade, com certeza, né, que hoje eu conversei com o Rossano sobre isso, até a educação para a liderança, né, para que a gente possa, de alguma forma, criar essas habilidades, né, essas fluid skills, né, e a gente consiga construir uma educação de mais qualidade, mais inclusiva, mais saudável. Né? Porque quando a gente trabalha de liderança, a gente vai trabalhar a saúde das relações. Porque liderança é relacionamento. E se eu trabalho a saúde das relações, eu vou estar lidando um alicerce muito forte para a saúde mental, que é hoje o fator. Né? Eu trouxe dados, eu vou trazer dados para que a gente se assuste mesmo. É verdade, tem que ser isso mesmo. Vamos olhar para os números, né? E dizer assim, isso não está distante, não. Isso talvez esteja acontecendo no seu ambiente. E aí o líder se responsabilizar, mas ele não precisa fazer isso sozinho.
Todas as vezes que a gente se prepara, eu acho que o termo que você usou foi o melhor de todos, né? Prepare-se para É. e entenda-se que essa preparação ela é contínua, ad eterno, É verdade, para não tudo tem, não tem sempre. como ser, né? Porque o cenário vai mudando, a gente vai precisar mudar também. Catarina, eu vou pedir a você agora que você dê aquele recado final para nossa audiência, né? Olhando para a câmera, né? Que é a parte mais importante. E coloque aquilo que você entende que é necessário nossa audiência escutar dentro da sua perspectiva. Perfeito. Eu tenho assim um recado muito direto, né? Entendendo inclusive que eu vou estar falando para líderes ou potenciais líderes. Vivemos uma crise de liderança, quase ninguém quer ser mais líder hoje. É verdade. Mas de toda sorte que entenda que liderar não vai ficar mais fácil. Você é que vai precisar aumentar suas habilidades. Então esse é o chamado. Não espere, não vai ficar mais fácil. Então se não vai ficar mais fácil, compete a você, uma vez que está no comando, comandar, e para isso prepare-se. Catarina, eu fico muito feliz de tê-la aqui. A gente não vai encerrar esse assunto nesse podcast. Eu já lhe convido para o próximo, Vamos. porque realmente esse tema dá para conversar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tá. E é um tema que eu gosto bastante. Né? A gente não Perfeito. falou nem de liderança, do tipo de liderança, não falou Tem de muita quase coisa. nada, só provocamos. Então, como professor, eu gosto dessas provocações. Então, faço convite para que você faça Convite parte aceito. do nosso ecossistema, seu rumo. A Oratória é uma empresa que está no nosso coração, as amizades e as conexões já existem. É algo que, dentro do nosso ecossistema, eu sempre estimulo que a gente esteja juntos. Né? Sim, com A ideia é que a certeza. gente cresça, a gente faça realmente as coisas acontecer. A gente está próximo daquele rapaz, né, que é maluquinho, beleza, que é Bruno Félix, então a gente está, né, dentro do mesmo ecossistema. Mas fico muito feliz de tê-la conhecido, um pouco da sua história, né, dentro das limitações de tempo, mas é algo que realmente nos deixa muito, muito felizes enquanto empresa, enquanto instituição, porque tem muito propósito, tem muito a ver com isso. Tá? Perfeito. Então, muito obrigado, Catarina. Obrigada. Então, bom, Até o próximo. eu falei para vocês, né? Mais uma vez, a gente está aqui com essa missão de trazer insights, histórias, temas. Esse tema, por exemplo, é algo que eu realmente comentaria, falaria há muito tempo, mas, né? Fica aí o convite para que você siga a Catarina Alcântara nas redes sociais, para que você acompanhe o trabalho dela, o trabalho da Oratória, que é uma empresa nossa aqui, que tem realmente um papel importante. Peço que compartilhem, que curtam, comentem principalmente, para que a gente possa realmente fazer esse projeto crescer. Então, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.